Estamos ao vivo. Agora sim. Para mim não atualizou ainda aqui no YouTube. Agora sim. Já estamos então ao vivo. Boa noite, pessoal. Oi, pessoal, boa noite. É, Tá dando para me ouvir bem? Para quem não me conhece, gente, desculpa aí, começar pedindo desculpa, porque é a primeira vez na live, então vocês me perdoem o atraso, a gente teve uns probleminhas técnicos, mas já estamos aqui. Para quem está me conhecendo hoje, para quem nunca me viu antes, meu nome é Fernanda. Eu sou especialista em pricing e hoje eu estou aqui com a Priscila para a gente poder destrinchar todo um projeto de design e aprender os passos para precificação. Aí eu vou deixar a Priscila se apresentar então. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Bem, a Fernanda já comentou, eu também, né, já havia divulgado ali na outra rede. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as etapas de um projeto de design e como calcular o custo, né, e o valor desse projeto. E a gente vai tentar fazer isso de uma forma bem sucinta aqui, a partir de baseado em dados reais, né? É, e é isso, acho que a gente pode começar essa conversa aí. Nanda, você quer compartilhar a apresentação? Vou Para quem começar está então a nos vendo aqui no compartilhar. Insta, também tá lá o link, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Tá o link na nossa bio para assistir a live e ver a apresentação. Para quem estiver aqui no Insta, para ter uma experiência melhor para ver a apresentação, vai lá para o link do YouTube e o link está na bio, tanto na minha quanto na da Priscila. E agora, não, Nanda, não, só ouvir, tá tudo bem? Então fica aqui com a gente. Mas não vai embora, não, e fica aí, que vai ser muito bom. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos começar essa conversa. Pode seguir aí, Nanda. Vocês já estão vendo na tela? Ah, deixa eu ver ali na live. É, o YouTube tem um delayzinho, né? Demora uns minutinhos. Aí, ó. Segunda equipe, já tá dando para ver a apresentação, mas eles dão um ok aí. Deixa eu ver. O pessoal que tá aí no chat pode dar um ok? Está assistindo já a apresentação? Para mim tá com um delay bem grande. Nanda? Oi. E aí, foi? Lá já tá, no YouTube já tá aparecendo. Ah, então tá. Então vamos lá. Eu vou acompanhar aqui pela transmissão. Pode passar, por favor. Bom, gente, para a gente conversar sobre essa precificação, nós, claro que não vamos citar nomes de clientes e tudo mais, mas a gente se baseou em dados reais, né, para montar esse escopo e conversar um pouquinho. Então, para fazer isso, a gente usou como estudo de caso uma empresa de cosméticos de pequeno porte, tá? E para vocês terem noção, o que caracteriza uma empresa de pequeno porte é que ela tem um faturamento anual entre 300 mil e 4 milhões e meio, mais ou menos, tá? Anual, né? O foco desse cliente é na venda online, então, na própria loja do cliente, né, em outras redes, mas o foco online. E a área do projeto que a gente vai tratar aqui é em design de embalagem, certo? Mas as etapas que a gente vai trazer aqui, elas se aplicam a várias áreas do design, né? O processo, ele é muito similar, independente se é um produto digital, físico, embalagem, marca, né? O que muda, é claro, as ferramentas que a gente usa ali. Pode passar, Nanda. Então, esse projeto, ele trata da criação da identidade de marca de uma linha de produtos, então já existe a identidade da marca mãe, né, vamos dizer assim, da marca principal, mas tem uma nova linha de produtos ali dentro, que é formada por
quatro dermocosméticos, né? Então, sabonete líquido facial, hidratante, protetor solar e um sérum em embalagem conta-gotas. As embalagens físicas também já existem, né? A estrutura delas são embalagens standard. Então, o projeto ele é da parte gráfica, né? A identidade da marca desta linha e a rotulagem desses produtos. Então, qual seria o perfil do designer que vai atuar nesse projeto, né? Claro que a gente pensando em precificação, alguém que já tem um escritório há muito tempo, que já tem bastante experiência do mercado, já aprendeu a fazer isso de uma forma ou outra, né? Em geral. Então, geralmente, quem tem mais dúvidas sobre como fazer essa precificação é justamente um designer que está começando, ou um microempreendedor, um autônomo, né? Então, a gente pegou esse perfil de designer autônomo que trabalha em home office, não tem uma equipe, né? É um designer que trabalha sozinho. E é a partir dele, então, que a gente vai fazer esse cálculo aqui. Então, como é que seriam essas etapas de projeto? O que que a gente vai entregar para o cliente? Como vai ser o processo, né? Basicamente, a gente pode classificar ali, né? Claro que existem inúmeras metodologias de design, mas a gente passa por algumas etapas comuns, independente de qual metodologia usa, né? A primeira etapa sempre é de pesquisar, de compreender o contexto do problema, do cliente, do mercado. E aí, o número de horas que a gente vai dedicar, o quão profundo vai ser essa pesquisa, é claro que vai variar com o porte do cliente, com o valor do projeto, né? O quanto a gente vai conseguir se dedicar a isso mais profundamente ou fazer uma pesquisa mais rápida. Mas, de modo geral, a gente vai passar por uma pesquisa com o próprio cliente, do que ele já possui, né? Com o briefing, com os materiais que ele já possui, com o que ele já fez de pesquisa de mercado, coletar informações. Se não, né? Nesse projeto, por exemplo, que é um projeto mais rápido relativamente para um cliente de pequeno porte, talvez a gente não consiga fazer uma pesquisa qualitativa com usuários, mas a gente pode buscar pesquisas que já foram realizadas nesse perfil, né, na web, por exemplo, e análise de concorrentes, casos referenciais similares, para ter um estado da arte dessa categoria na qual ele está inserido. Depois, na segunda etapa, a gente tem o quê? Uma etapa de conceituação, né, de definição da estratégia. Então, a partir do que a gente analisou, dos dados que a gente obteve, definir uma estratégia para esse projeto, inclusive uma estratégia visual, né? Então, aí entra a definição de quais vão ser os atributos que vão ser trabalhados no projeto gráfico, como vai ser o tom de voz dessa linha de produtos, né? Como é que ela tem que se comunicar com o cliente, os painéis visuais, moodboards de inspiração que a gente vai utilizar para extrair paleta de cores, referências de técnica, de estilo de ilustração, de imagem, enfim. E os requisitos do projeto, que entram também os requisitos técnicos, por exemplo, de produção gráfica e tudo mais, né? Depois, a partir disso, a gente tem, então, com essa definição da estratégia, e a cada etapa sempre é feita uma apresentação com o cliente, uma validação, né, dessa etapa anterior. A gente tem uma parte de geração de ideias, de alternativas, partindo da geração da marca gráfica dessa linha e da paleta visual dessa linha, dos elementos gráficos que vão compor, né, a identidade visual da marca desses produtos. E a partir desta aprovação do conceito e da identidade da marca da linha, é que a gente parte para a etapa 4, então, para elaborar, para desenvolver, e aí de novo gera alternativas e até o refinamento da rotulagem em si de cada um desses 4 produtos, porque apesar de serem diferentes, eles vão seguir, né, o mesmo guarda-chuva ali da marca. E a última etapa seria depois dessas aprovações, né, claro, partir realmente para testes, né, de impressão e tudo mais, e a finalização, então o fechamento desses arquivos, a documentação técnica para produção depois na gráfica e aplicação nas embalagens estruturais. Para isso, gente, a primeira pergunta, né, que a Fernanda me fez foi: quanto você custa? Né? E aqui, isso é muito relativo. Claro que vai depender da experiência que vocês têm, do tempo de mercado que vocês têm, se vocês já fizeram projetos nessa área ou não, né? Mas a gente pegou um valor médio, tá? Só para mostrar aqui e exemplificar. Eu até deixei ali os dados de uma pesquisa do ano passado sobre média salarial dos designers na área digital, que em geral paga um pouco melhor até, né? E ali um designer pleno, na categoria que melhor ganha, né? Na média, lembrando que tem gente que ganha muito mais e gente que ganha muito menos, né? Então, isso é uma média. Mas na categoria ali do researcher, ele ganha, em média, 7.700, né? Um designer pleno é aquele que, o júnior, né? Via de regra, é o recém-formado ali, que tem poucos anos ainda de experiência. O pleno já vai ter a partir de 5 anos, mais ou menos, de experiência na área.
E o sênior já vai ter aí, né, mais de 9 anos, 10 anos de experiência na área, geralmente, né? Essa é uma classificação, tudo é uma média. Então, não se preocupem com o valor. Daqui a pouco, pô, está muito fora da minha realidade, né? Eu tenho 1 ano de experiência, nunca fiz nada na área. A minha média salarial é 2.000. Ou, não, eu já ganhei muito mais, a minha média salarial é 15.000. Então, não importa, né? O cálculo ele vai ser feito com base nesse salário de referência. E agora a Fernanda vai poder mostrar, então, o que contemplar, né, para fazer esse cálculo aí. Então vamos lá. Partindo então que o valor de salário que você quer receber é esse de 8.000. Quando eu falo aqui salário, uma vez que você é autônomo, não é o que uma empresa vai te pagar, mas é aquilo que você estipulou como seu salário. Você sendo o seu próprio chefe, vai ser uns 8.000. Então vamos lá. Partindo disso, você vai pensar assim: ah, não, beleza, vou ganhar só esses 8, mas e se eu fosse CLT, eu tinha um terço de férias, eu teria um 13º. Então, a gente pode colocar isso na conta. Então, a gente pode, e a gente vai fazer isso como? Diluindo isso mensalmente. Então, vou pegar esse um terço de férias, esses 8.000, um terço desse valor, dividir por 12 meses, o seu 13º, dividir por 12 meses. Então, no mês, o que seria o seu salário? Seriam os 8.000 mais esses valores. Então, no mínimo ali de remuneração mensal, lembrando que você tem que guardar isso numa caixinha lá, seu 13º e seu um terço de férias. Seria em torno de 8.800. Tá. E aí, então, vamos agora para o cálculo da sua hora. Então, imaginando que o seu tempo trabalhado vai ser assim: você sentou, ligou o cronômetro. O seu tempo que você está trabalhando mesmo, de fato, está sendo cronometrado. Aí levantou para ir no banheiro, parou o cronômetro. Então, no final do dia, você trabalhou 7 horas no dia, horas efetivamente trabalhadas. Então, é isso que a gente vai considerar na conta. Então, qual que é o valor da sua hora produtiva? Então, para esse projeto, que é um projeto que tem em torno de 95 horas, o que que nós vamos fazer? Pegar esse custo mensal do seu salário, dividir pelo número de horas que você consegue trabalhar. E aí nós vamos chegar no cálculo, então, de R$ 57, que é o valor da sua hora. Partindo disso, aí eu vou te perguntar, tá, para você ser um designer, o que você precisa para trabalhar? Não pode faltar de jeito nenhum. Um computador e uma impressora, no mínimo. Se eu estiver falando besteira aí, Priscila me corrige. Mas, no mínimo, um computador e uma impressora. Então, o que que você vai fazer? Nós consideramos ali um computador em torno de 10.000, uma impressora em torno de 2.000. E aí, o que você vai fazer? Qual o tempo de vida útil desse seu equipamento? 5 anos? Então, beleza, no final de 5 anos, você vai precisar trocar esses equipamentos. E aí, qual foi o seu fundinho de reserva para essa troca? Isso tudo vai embutido no seu preço. Então, vai pegar esse valor, a gente ele considerou 12.000, vai dividir pelos meses de vida útil. Então, vai dar em torno de R$ 200 mensal. E qual que é a sua estrutura? Tendo serviço ou não tendo serviço, você vai precisar gastar energia, internet, assinatura de programas tipo Adobe, um contador. Então, tudo isso entra na sua estrutura mensal. Então, quanto seria o seu gasto mensal? Com projeto ou sem projeto? R$ 1.132 uma base que a gente fez. E aí, você não vai colocar lá 1.132 por mês num projeto. Então, como que você vai fazer, saber o valor que você vai cobrar por projeto? Lembra aquelas 154 horas que a gente calculou? Vai pegar esse valor, que é a sua capacidade produtiva, e vai dividir pelas horas de um projeto. Então, aí você vai achar quantos projetos no máximo você consegue atender. Nós achamos aqui em torno de 3 projetos. Então, a gente vai diluir agora esse valor mensal por essa quantidade de projetos que você consegue atender. Então, para o seu imobilizado, para essa reposição depois de 5 anos, você precisa colocar ali R$ 61 embutido já no seu preço. E da sua estrutura mensal, por projeto, em torno de 349. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem escrever aí no chat. Vai devagar, Fernando. Se estiver tranquilo também, vocês não vão me dando um sinal aí, tá? E aí, tudo bem. Então, agora você já sabe que o projeto é de 95 horas, você sabe o seu custo da hora, que a gente calculou,
Então, qual vai ser o seu valor de mão de obra nesse projeto? 5.400 em torno. Mas aí aqui eu coloquei o valor mensal embaixo. Por quê? Essas 95 horas é de um projeto que vai durar 60 dias. E aí, aqui só, Fernanda, mas eu não vou dividir meio a meio. Não, mas esses 47 é só para a gente ter uma noção de quantas horas mensais você vai gastar. E aí, com relação à infraestrutura, foi aquilo que a gente conversou lá, né? A gente foi para os cálculos agora. Quanto que você vai precisar para o seu imobilizado, para reposição, os 61, e para a sua estrutura, 349. Aí vai guardando tudo isso, porque tudo isso compõe seu preço. E aí, nós temos também que considerar algum tipo de risco que pode acontecer no trabalho. Mas que risco que é esse? Ah, eu coloquei no meu contrato que o cliente tinha direito a 2 alterações. E aí o cliente agora mudou tudo. Ele já não quer. Foi até um exemplo que a Priscila me trouxe. Ah, antes ele queria só imagem, só escrito, uma letra bonita, e agora ele quer que eu acrescente imagens. Poxa, eu calculei uma quantidade de horas que eu ia gastar e agora eu vou gastar um pouquinho mais de horas. Então, para que isso esteja contemplado no seu preço, você também precisa considerar que isso pode acontecer. Então, aí o que a gente fez? Pegou um valor de um projeto, dividimos por 2, que seria a capacidade ali do mês, no valor desse projeto, e dividimos por 3, uma média de alterações. E diluímos isso aí por 12 meses. Então, a gente chegou no valor ali de 81,86, que é o risco para o projeto. Margem de segurança. Fernanda, o que é isso? Margem de segurança é o seguinte, considerando lá aqueles 5 mil e pouco, vamos supor que você gastou, falou ali que na etapa 1 do seu projeto, você ia demorar 10 horas para realizar. Só que aí, ao invés de 10, agarrou alguma coisa, não, você achou que seria talvez mais rápido, demorou mais um pouco em alguma das etapas, e aí lembra que sua hora está ali cronometrada? Então, é dinheiro. O tempo que você perde fora do que você colocou ali é prejuízo para você. Então, para que seja contemplado ali essa, essa margem mesmo de erro, tipo, e metro, um para mais, um para menos, para cima, para baixo, então vai estar ali contemplado nessa margem de segurança. Então, a gente considera ali 10% desse valor de mão de obra e do risco junto. Então, até agora, os 5 mil e pouco já virou 6. Isso só de custo. E aí vem o markup. Fernando, o que é markup? Isso seria a sua margem de lucro em cima do custo. Então, você já calculou todo o seu custo, e aí agora você vai falar, não, desse meu projeto eu quero ganhar 32% do valor do custo, que vai ser o meu lucro. Por que 32%? Aqui é muito variável. Tem alguns ramos que é 50%, 40%, 60%, vai variar. Mas por que a gente considerou 32%? Porque o governo entende que no mínimo que você precisa ter, ou que você vai ter de ganho no seu trabalho, num serviço, numa prestação de serviço, uma empresa de lucro presumido, é 32% do valor do seu custo. Então, se o governo considera isso, a gente não podia considerar menos. Então, mínimo ali, 32%. Então, 32% em cima daquele valor de 6, a sua margem ali de lucro vai ser em torno de 2. Então, agora e isso vai compor ali tudo no seu preço do seu projeto. Então, agora o seu projeto de 6 já está custando 8. Acabou, Fernando? Não, porque se o governo acha que você vai ter lucro, ele vai te tributar. Então, ali a gente está considerando em torno de 10% de impostos que você vai precisar pagar. Em cima de quê? Em cima desse valor já com lucro, porque é o que o governo entende que você vai ganhar. Então, a gente colocou ali os 10%, então só de imposto, R$ 867. Então, vamos recapitular. Foi muito número aqui para não ficar perdido. Sua mão de obra, considerando lá suas horas trabalhadas, em torno de 5.400. A sua infraestrutura, que você vai gastar no mês para produzir seus projetos e para fazer um caixa ali para reposição dos itens que você vai precisar, 411. Considerando o seu risco, R$ 81. A sua margem,
de segurança, 597. Mais o seu lucro, R$ 2.000. E mais os tributos, 867. Eu quero ver se alguém aí já fez uma conta por alto para saber quanto que no mínimo deveria cobrar nesse projeto. Dá 2 minutinhos não, 2 segundinhos para vocês colocarem no chat aí os valores do projeto. Então vamos lá. Acabando assim o mistério. No mínimo, mínimo, mínimo que você deveria cobrar por um projeto desse, 9.544,55. Menos do que isso, você já estaria trabalhando no prejuízo. Difícil, né? Não. Por quê? Porque vocês estão preparados para isso. Isso aqui é o mínimo. Agora, eu quero saber quem é que, em algum momento, quando deu preço para um projeto, levou em consideração tudo isso que a gente falou. Ou se estava esquecendo de alguma coisa. Deixa para a gente no chat. Bom. E aí, uma coisa que seria interessante, que eu até pedi para a Priscila para trazer, foi como, porque hoje em dia uma das, que eu acredito ser uma das dificuldades do designer, é o pessoal, todo mundo achar que é designer com um Canva na mão, né? Então, do tipo, o que é que o designer pode trazer de valor para o projeto? Então, eu fiz um projetinho, fiz uma capinha para a nossa live no Canva. Quando a Priscila me entregou a dela, eu falei, meu Deus, a gente precisa de um designer mesmo. O pessoal tem que ser valorizado. Eu vou deixar a Priscila falar um pouquinho. Ai, ai. Ai, Fernanda, foi ótimo. Tenho quase certeza que a maioria do pessoal aqui não deve colocar todos esses custos. Eu mesma, né, quando você fez ali, a gente fica pensando, porque geralmente essas coisas, o computador, os equipamentos, a gente acaba não colocando, né? E aí quando precisa trocar, tem que tirar de um caixa que não existe, na verdade. Então, ou os custos mensais, né? A gente precisa assinar ali, Adobe, né? Mesmo quem é estudante vai ter uma conta estudante, então. Claro que esses valores aqui vão mudar, né, de acordo com o perfil de quem está trabalhando, do projeto, mas a estrutura ali, né, do que precisa ser calculado é que é importante vocês ficarem, né. E aí a Fernanda me fez essa pergunta ali de qual é o nosso valor, né, e, e eu acho que passa muito por isso, assim, por esse processo, né, eu passei bem rápido ali pelas etapas de projeto, mas assim, a gente não faz as coisas apenas porque elas são bonitas, né? Tem um porquê que parte das necessidades do cliente de fazer essa conexão entre empresa e público e mercado, né? Então, todas as justificativas, mesmo as escolhas estéticas, né? Que a gente sabe que o design vai além disso, mas mesmo essas, elas são fundamentadas num embasamento de informações, né? Então, hoje até essa foi uma discussão em aula, assim, que a gente teve sobre a questão da inteligência artificial, por exemplo, né? Vamos fazer uma ilustração. Então, hoje a gente abre a inteligência artificial, ela gera, mas e aí, né? E assim, qual é o fundamento disso? Para que ela vai, qual vai ser o impacto disso? Então, é, o nosso papel, ele está muito associado ao quão a gente vai conseguir gerar de impacto para essas empresas, né? Através dos nossos projetos. E por isso não são apenas soluções que vão ser mais bonitas ou menos. E parte disso, o que a gente consegue mostrar é através do processo, né? É mostrar que cada escolha, ela é feita com um embasamento, né? Então, por isso que essas etapas ali que antecedem a parte de criação efetivamente visual, elas são fundamentais, né? E a gente precisa considerar isso no custo dessas horas, né? Então, por isso um projeto como esse foi estimado aqui em 95 horas, né? Que é bastante até, mas é o mínimo, assim, necessário, né? Para a gente conseguir suprir com a qualidade desejada, né? Vamos dizer assim, de resultado. A gente precisa valorizar. A diferença está no valor do trabalho. Com É, certeza. é isso, pessoal, que a gente tinha para trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho sobre tudo que envolve mesmo assim a precificação, a valorização mesmo do trabalho, do projeto. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a design, procure a Priscila.
Ela, tô falando aqui para ela, mas ela vai responder você. Ela é uma pessoa muito acessível, então procurem a Priscila. Se tiver dúvidas sobre precificação, pode me procurar. E caso ainda tenha ficado alguma dúvida de alguma coisa que a gente apresentou, ou se quiserem fazer alguma pergunta pontual de alguma coisa relacionada, nós vamos abrir caixinha de pergunta no final da live. E aí fiquem à vontade para mandar as perguntas lá, que nós vamos responder todas. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenha dado para aproveitar um pouquinho. Eu sei que é bastante informação para quem nunca fez, né, uma precificação. Mas é isso aí. Vocês têm aí os nossos contatos pelo Instagram também, por aqui, e a gente fica à disposição para tirar outras dúvidas de vocês. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.